Então vamos lá. Ok, vamos lá. Tudo pronto para o Prosa Cultural de hoje. Estamos com a companhia da professora Marta, também do campus São Gonçalo do Amarante, e trouxemos hoje um artista muito importante para o cenário da cultura potiguar, atuante em São Gonçalo do Amarante. Ele que é músico, baterista, percussionista, arte educador, pedagogo, empreendedor, produtor musical, produtor cultural, né? Que é o Márcio Richelli. Márcio Richelli, seja muito bem-vindo, Márcio, a este espaço, que é um espaço de diálogo, um espaço de valorização da nossa arte, valorização dos nossos artistas, valorização da boa música, né, Márcio? E fique muito à vontade nesse espaço. E desde já quero agradecê-lo pelo seu tempo cedido para nós, e eu espero que seja uma conversa muito boa e que encontros como esse possam acontecer de muitas outras, em muitas outras ocasiões, né? O nosso desejo inicial é que esse tipo de conversa pudesse acontecer junto com os nossos alunos, né? Junto com os nossos servidores, junto com o público, né? Que faz parte ali do nosso campus, visto que esse é um trabalho que a gente está realizando na cooperação, sob o apoio do nosso campus, do IFRN São Gonçalo do Amarante. Porém, este canal aqui online é uma forma que a gente encontrou mais viável para termos essa conversa. Então, seja muito bem-vindo, Márcio. Gente, boa noite. Professor João, muito obrigado pelo convite. Professora Marta, muito obrigado. Eu sou muito grato por vocês terem aberto esse espaço e poder falar um pouco sobre a minha carreira musical, sobre a trajetória e tantos outros assuntos afins, tá? Então, eu agradeço imensamente, tá? E estava super ansioso por essa conversa. Que bacana. Eu vou deixar que a professora Marta seja a nossa mediadora da conversa. Professora Marta, né, que é da área de música. Então, Martinha, fique à vontade aí para conversar junto comigo aí com o Márcio e pode fazer a sua fala inicial para todos os nossos espectadores, né? Aqui eu fico falando assim, mas às vezes eu fico meio desavontade, porque esses canais, né, esses canais online, acaba que fica aquela coisa parecendo como se fosse youtuber falando, né? Ou jornalista. Mas somos todos arte educadores aqui, somos todos professores. E vamos lá. Boa Martinha. noite, Márcio. Boa noite. Boa noite, boa noite. Saudade, né, do nosso trabalho. Nós temos um trabalho juntos, né, no campus. E isso é muito bom, né, ter você aqui nesse momento, né. A gente está parado também devido à pandemia, mas, né, estamos aí, né, agilizando as coisas, né, para que a gente possa continuar de alguma forma. Eu sei que é muito difícil, muito complicado, muito complexo trabalhar com música de modo online, né, porque, enfim, é algo que precisa ser bem presencial, ter a presença do professor mesmo ali, ter os instrumentos, né, mas estamos aí para prosseguir com os nossos projetos, né? Deus quiser, Pois é, Márcio, tivemos a ideia de trazer você, né, porque eu sei que você é um cara muito atuante e tal, no cenário de São Gonçalo, um cara muito empenhado, um professor realmente que eu tenho visto, né, muito dedicado aos seus alunos, e a gente vê a diferença realmente na prática, né, o resultado na prática dos seus projetos e dos seus alunos também, né, o que eles trazem, o feedback que eles trazem, né. Então, aqui a conversa, eu posso começar, né, João? Sim, por favor, Martinha, fique à vontade. Fique à vontade. Então, ele já foi muito bem apresentado aí, e aí eu queria que ele, de alguma forma, falasse um pouco, né, de como surgiu, né, esse desejo de estudar música, como foi que isso surgiu na sua cabeça, que idade você tinha mais ou menos,
né? E quais as influências ali que te fizeram seguir essa carreira? Ah, que legal. Essa pergunta é bom demais. Bem, minha história se confunde como a de tantos outros, né? Mas tem umas coisas especiais, assim, que ao longo do tempo, depois de um período, eu vim perceber, né? Que não foi à toa, assim. Na verdade, eu acho que nada é à toa, é por acaso, né? Há um propósito em tudo, né? E eu tinha de 12 para 13 anos e fui a um casamento e vi um baterista tocando, o Carlos Guedes. Eu acho que ele nem sabe disso ainda, mas eu vou contar ele pessoalmente, assim que eu vi. Carlos Guedes, que é um grande batera de Natal, né? Tocou bastante gente. E eu vi ele tocando nessa festa de aniversário. E aí foi paixão à primeira vista. Quando eu vi aquela batera, e eu olhei para os meus pais e disse, eu vou ser aquilo ali. Eu não sabia nem o que era. Eu disse, eu vou ser aquilo ali. Vou fazer aquilo que aquele homem está fazendo. E aí passou, né? Muitos anos, assim, não tinha tanta informação. Os meus pais também não queriam. Aquela coisa assim, finalzinho dos anos 90, comecinho de 2000, e ensino médio, já começando ali ensino médio. E aí conheci alguns colegas na escola que já tocavam percussão, batucavam, né? E ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de ritmos nordestinos, que eles tocavam em bandas de forró, bandas locais de forró. E certo dia, aí essa história que eu acho interessante e me intriga até hoje, né? Porque eu não sabia aonde encontrar, a escola de música era tão difícil, né? Só tinha a UFRN, eu nem sabia, não tinha informação. E tinha uma escola de música chamada Melodia, ficava ali por trás do Marista, no centro da cidade. Mas até então não sabia de nada, nem como procurar, nem como ligar. Não tinha, só queria saber quem poderia me ensinar a tocar aquele instrumento, a bateria. E aí, um certo dia, eu, na porta da casa da minha mãe, e aí veio um jornal velho, um jornal queimado, que alguém tinha descartado, e nesse jornal, que estava todo queimado, tinha naqueles classificados, né? Tinha o anúncio da escola de música Melodia e aí aquele papel voou para perto de mim, eu tive a curiosidade de pegá-lo, e aí tinha justamente a partezinha lá da escola de música. Estava todo queimado e só tinha essa parte da escola de música. E aí, para minha surpresa, né, admiração, disse, poxa, uma escola de música, ó, vou ligar. Aí corri por orelhão, com aquele papel, com aquele jornal queimado ali, e aí liguei, aí tive o primeiro contato, né, com Edson Alves, que foi, assim, uma pessoa espetacular na minha vida, na minha formação, meu primeiro professor de teoria musical, e também tive a oportunidade de conhecer o Erivelto, que já vinha do Rio de Janeiro, já tinha feito algumas passagens na Vitória Régia, com o Maia, tinha tocado com o Jorge Ben também, tinha feito algumas participações. Então, um cara que tinha uma grande bagagem, tinha viajado bastante. E aí eu encontrei o Erivelto na escola, aí pronto, aí eu fiquei ali com o Erivelto 2 anos e meio. E ali não só conheci música, né? Não só a bateria, mas, assim, eram lições de vida mesmo, né? Até então, eu, jovem, sem informação, sem tanta informação, e o Erivelto foi esse cara que trouxe toda essa bagagem, tanto musical como de vida, né? De acompanhar ele em shows, de levar, montar, desmontar a bateria, ser o road, né? E aprender no dia a dia com ele. E Isso na logo época, depois, desculpa, Márcio, isso na época você estava no ensino médio ainda, estava terminando o ensino isso, médio? isso eu estava no ensino médio, estava fazendo no Francisco Ivo Cavalcante, né? Ali próximo da Bernardo Vieira. E era interessante que meus pais não queriam que eu estudasse música, e na época era o ticket estudante, né? E Isso. aí era só 2, era um para ir e um para voltar. Mas aí eu tinha que descer para a cidade, para o centro da cidade, né? Lá para o Marista. E aí eu ia para a escola e era na parte da manhã, a minha aula de música era à tarde, aí eu saía do Francisco Ivo, descia para o centro da cidade a pé, isso todos os dias, era uma vez na semana a aula, mas eu fazia isso todos os dias, de segunda a sexta. Aí ia para lá,
sentava na porta, que já era horário de almoço, a secretária tinha saído, e esperava até as 2 horas da tarde, até alguém retornar, e aí eu estava lá. E aí ficava até 6 da noite, e aí voltava para casa com um outro ticket. E aí, por enquanto eu estava lá na frente, ali eu já fazia a tarefa, já me organizava, né? Já deixava organizada, que era para quando abrir a escola, eu pular para dentro da sala de bateria e ficar lá. E ficar no aguardo e na torcida que os alunos faltassem, né? Porque na hora que alguém faltasse, eu tinha acesso à sala de bateria. Aí, quando vinha algum aluno, eu tinha que ficar esperando na parte de fora. E aí ficava. Isso durou esses 2 anos e pouco nessa batalha. Aí, Então, de uma certa forma, você até já respondeu uma pergunta minha, né, sim, se seus pais te apoiavam ou não, né, nesse desejo, porque eu digo que a arte, ela tem isso, né, assim, o artista, ele já tem na sua alma, né, aquela vontade, aquele desejo, é uma coisa que a gente não controla, e a gente vai buscar de todo modo, e parece que o mundo ali, né, faz com que as coisas vão acontecendo, porque o seu desejo é tanto, sua vontade é tanta de aprender, você passa por cima, né, dos pais, né, muitas vezes, né, porque falta apoio, porque diz, aí que você vai viver de quê? Isso aí vai te dar dinheiro, né? Então, aí isso. é isso que eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que foi essa sua relação com seus pais, né, Ah, nesse legal, momento? legal. Hoje, já falando assim, que eu fico muito feliz, eu falo isso para os pais quando eles falam comigo, entram em contato, querem que seus filhos aprendam, né, um instrumento musical, e aí eu fico muito feliz, porque eu não tive esse apoio, né, porque justamente é como você falou, não, porque como você vai viver, né, aquela coisa do trabalho. Hoje, eu vejo que a música teve uma grande abertura, assim, e aí tem muitos jovens estudando, crianças, né, e eu fico muito feliz. Deixa eu contar também uma historinha antes de responder, continuar respondendo sobre a família, né? Mas antes disso, antes da 12, 13 anos, de chegar à escola de música, melodia, que foi o pontapé inicial, antes mesmo, assim, bem novo, 7, sei lá, 5, 7 anos, entre 5 e 7 anos, um parente morava próximo à minha casa, ele viajava bastante, assim, fora do Brasil. E aí ele sempre trazia umas fitas cassete de blues, jazz. Aí eu não sabia o que era aquilo. E aí eu sempre ia, porque meus primos moravam lá. Eu sempre falo essa história porque é interessante, como Marta falou, assim, que como as coisas conspiram, né? Depois de muitos anos que você vem entender por quê, né? Por que isso? E aí eu lembro de chegar lá para brincar com meus primos, né? E aquela folia, né? Muita criança brincando. Ele tinha 3 filhos, 3 primos, tinha outros que iam para lá também. E aí eu deixava de brincar, porque ele estava ouvindo esse som, ele estava ouvindo jazz, blues, e eu ficava sentado ali na sala, junto com ele, ouvindo aquelas músicas. De alguma forma, aquilo me encantava. Eu não sabia o que era, não sabia porquê, mas me encantava a tal ponto de eu sentar e ficar ouvindo fita cassete. Até um dia ele me deu uma, né? E no passar dos anos terminei perdendo essa fita cassete. Mas depois de muitos anos, depois que eu já estava estudando música, foi que eu fui entender que eram músicas muito boas, assim, músicas instrumentais, músicas de blues, de jazz, de cantores norte-americanos, sabe? E aí volto a falar, né, que as coisas não acontecem por acaso, né? Havia um caminho a se trilhar, assim, ainda há, né? Ainda há um longo caminho. Mas desde então eu já gostava muito de música, né? Foi o primeiro músico assim que eu sei da família. Não conheço ninguém, nem do lado de pai nem de mãe que tocou música, nem que seja por hobby. Não tenho essa afirmativa, né? Mas foi o primeiro a gostar assim de querer tocar música. E aí meus pais assim
não queriam, né? Depois de muitos anos, depois de muita insistência e tal, depois de eles comprovarem, né, que é uma profissão, como qualquer uma outra profissão, e eu tive que aprender a lidar também com essa profissão, né? Como qualquer uma outra coisa que eu fosse fazer na minha vida, lidar com o lado financeiro, né? Principalmente, que isso eu acho que é o que preocupa mais os pais, né? Porque como você vai viver e quando você tiver família, como vai ser, né? E até então o músico era taxado como o boêmio, né? A pessoa que dorme tarde demais, acordava tarde demais e não fazia mais nada além de tocar música, assim. E tinha as pessoas tinham essa ideia de que o músico só tocava naquele momento também, né? Que não haveria estudo antes, era chegar, montar um instrumento e tocar, e o resto do dia eu estava fazendo qualquer outra coisa, menos trabalhando, né? E aí eles comprovaram, né, o quanto o músico, né, quanto a pessoa que mexe com arte, o quanto ele tem que estudar, o quanto ele tem que se aperfeiçoar, e tantas outras coisas que estão agregadas à arte, né, que você tem ali tendo que a, aprender, né, ou agregar, para agregar valor à sua arte, não é isso? Responder, Verdade. Marcos? Responder? Ok, com certeza. Ah, Eu queria perguntar, Márcio, ah, depois que você já foi terminando ali seu ensino médio, que já estava envolvido já com escola de música, né, com escolas de aperfeiçoamento técnico, musical, se você decidiu então a partir dali já fazer um curso superior, se você já queria trabalhar já atuando em grupos musicais já a partir de então, como foi a partir disso, né? Depois que você terminou ali o ensino médio, que você pensou, não, eu quero realmente agora viver de música e eu vou batalhar para isso. Como foi seu ingresso nesse percurso profissional? muito bom, professor. Bem, desde o momento que eu via que o baterista tocando, né, o Carlos Guedes, que eu sabia que eu queria ser um profissional de música, queria tocar. E aí teve todo esse caminho, eu já estava na escola de música, na Melodia, né, não na UFRN ainda, na escola de ensino básico de música, né. E aí eu comecei a tocar, aí comecei a tocar com bandas, acompanhar bandas, né, as primeiras bandas de forró, e aí vários grupos e viagens e tudo mais. E aí, na parte acadêmica, eu dei uma pausa, assim, nos estudos. Podia ter entrado logo num curso técnico de música ou numa licenciatura, mas aí eu ingressei na tocar na noite, em acompanhar pessoas, né? E me especializei nisso, assim, de ser um músico freelance, o sideman, né? De Uhum. acompanhar todos os estilos possíveis, né? O meu professor Erivelto, ele falava muito isso. E aí, essa foi a minha grande escola, à noite, né? Tocar na noite, tocar em todos os tipos de ambientes possíveis. No caso, foi nesse contexto que você aperfeiçoou-se nessa versatilidade de passear pelos diversos estilos musicais, ritmos. Isso. Toquei com todos, aí eu falo com a maior alegria, assim, uma alegria mesmo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os estilos possíveis, com, sei lá, a grande maioria dos artistas do norte rio-grandense, tive a alegria de participar, né, de trabalhos, de gravações, de tocar na noite, de viajar pelo estado. E aí foram muitos anos, assim, só tocando na noite, só não, né? Não é só. Tocar na noite e estudar o instrumento, assim. Estudar o instrumento, tocar na noite, que é uma grande escola, né? E aí depois Uhum. de alguns anos, né? A estrada se torna um pouco cansativa, assim.
E aí você percebe que tem que partir para outros horizontes. Aí foi quando eu atentei para isso, que devia ter agregar valor, né, à minha arte. E aí fui para o curso técnico de música e mais recentemente, licenciatura. E aí já estava fazendo também a pedagogia, né, concluindo já o curso de pedagogia, porque nesse período também que eu estava tocando, começou a aparecer as primeiras aulas de música, né? Primeiras aulas de bateria, né? Termina que alguém me convidando, por que você não me dá aula de bateria? Mas eu, né? Aquela coisa, será se eu sei lá, se eu sei dar aula de bateria? E aí fiz minha primeira aula de bateria, em casa mesmo, algo para um amigo. E aí despertou aquele desejo, né? De dar aula. Poxa, isso é legal, né? Passar conhecimento. E aí foi quando o professor Erivelto, lá de trás, já estava se aposentando e tal, e aí me convidou para ficar dando aula na escola de música, na primeira escola de música, né, na Melodia. E aí foi uma grande alegria. E Aí, oficialmente, começou tua carreira de educador. Aí oficialmente começou minha carreira de educador. Eu sou muito ruim de data, mas creio que 2006, mais ou menos, começou 2005, 2006. E aí o Edson, né, que é o diretor da escola, o dono da escola também, poxa, queria muito que você desse aula. Aí foi uma surpresa também, mas eu dar aula, assim, já na escola de música que já tinha, né, tantos alunos, já tinha uma quantidade tão boa de alunos, gente que já estava tocando e tudo, mas eu não tenho capacidade para isso, não, é você mesmo, né? É você mesmo que eu quero. Pronto, aí eu comecei, aí começando a dar aula, né, aí eu vi a necessidade de formação. E aí fui correr atrás de formação, estudar com outros músicos, estudar com os profissionais, os grandes profissionais, né, os professores. E aí, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conhecer grandes músicos, assim, que eu tinha sonho, né, de conhecer, que era super fã, que assistia e ouvia desde quando comecei a tocar. E aí, consegui estudar com esses músicos, até chegar à escola de música, né? A escola de música. E eu já andava muito por lá na escola de música, né? Não era aluno da escola, oficialmente ainda da escola de música, mas andava por lá, conhecia A tudo. UFRN, né? Da Escola de música. UFRN. Porque hoje em dia tem tanta escola de música, né? Que Marta, é mesmo, antigamente verdade. a gente falava escola de música, todo mundo já sabia que era o UFRN, UFRN, mas agora já tem verdade. tantos. É até um costume, né? De dizer, não, escola de É, música aí já remete ao UFRN, mas é isso mesmo. Nessa época mesmo da melodia, que aí só tinha a UFRN, né, que era artes, né, não tinha música ainda, e a melodia, eu só conhecia esses dois, eu desconhecia alguma outra. Depois começou a aparecer, e até hoje, assim, tem enxurrada de escola de música, de uhum, projetos musicais, né, que é isso é muito bom. maravilhoso, é maravilhoso. Falando em projetos, né? Eu sei que você também no seu início da carreira você fez parte de um projeto, né? No Operarte, né? Você Operar, isso, da e FAO. aí eu sei que você gosta de trabalhar com projetos e levar música para comunidades carentes, né? Isso é uma coisa muito, muito legal, assim. E esse crescimento de escola de música, obviamente, tem proporcionado, né, maior facilidade para aqueles como antigamente tinha dificuldade, né, de ter acesso a uma escola de música. Hoje em dia, tem sido um pouco mais fácil. Eu não digo que é fácil, porque realmente trabalhar com arte no Brasil não é fácil, mas um pouco mais fácil, né? A gente tem um acesso mais fácil. Então, eu sei que você facilita ainda mais, levando projetos para comunidades carentes. E aí eu gostaria que você falasse um pouco desse seu lado, né? Da, dos seus projetos que você leva, como é que são, né? Alguma história interessante disso aí, Ah, porque tá bom demais essa entrevista. Olha, e aí, logo depois, né, trabalhando tantos anos assim, dar aula em escola de música e tal, começaram a aparecer os projetos musicais, né, e participei de alguns como professor contratado,
E aí eu vi a necessidade também de algumas comunidades, né, principalmente quando eu comecei a atuar mais em São Gonçalo. Dava mais aula na em Natal, e aí passei a visitar mais São Gonçalo, né? O convite do Maestro Paulinho, que é um grande amigo, assim, incentivador, e a gente começou a visitar mais São Gonçalo, né? E aí eu vi a necessidade, né, de tantos distritos, assim, em São Gonçalo, poderia ter, né, aula de música. Teve os projetos do Mais Educação, que eu participei de tantos, assim, foi uma experiência incrível, né? Lidar com as crianças, com os jovens, adolescentes, que queriam realmente, mas ainda não tinham tido uma oportunidade. E aí, eu tenho um dos projetos que eu tenho nas comunidades, né, que eu tenho a maior saudade de fazer isso, que é o projeto de Pau e Lado. Isso é muito legal, que a gente reúne, né, as crianças, jovens, adolescentes, ali quem tiver a fim de participar, com aptidão, Trabalhando, sem aptidão, trabalhando o universo rítmico com materiais recicláveis. Tem até um projeto em São Gonçalo que a gente chama de repercutindo. Repercutir, de percussão e repercutir, né, as notas nos tambores. E aí a gente fez no 2019, né, 2019 ainda, eu consegui fazer alguns, alguns locais ainda, foi bem interessante, passei muito significativo, um aprendizado enorme, né, nesses momentos. Sabe, eu sinto tanta saudade de poder fazer isso, mas logo, logo a gente vai estar de volta fazendo batuque. Tá? E aí também tem o projeto do IFRN, né, no Campo São Gonçalo, que é outro projeto maravilhoso, que tive a oportunidade de estar lá como professor de música, com Marta e com Paula, com Cláudio, com Paulinho, tanta gente maravilhosa, assim, que moram no meu coração mesmo, e uma experiência fantástica, né? Estar ali dentro do campus, poder receber a comunidade externa, a comunidade interna, os recitais, a formatura, a primeira formatura da escola de música foi algo fantástico, assim, que Foi lindo, foi lindo. foi lindo, foi fantástico, assim. Foi algo incrível que eu estava vivendo um momento fantástico ali. E É. espero logo, logo a gente esteja de volta, né, Marta? Você tem um trabalho também com a banda, né, Márcio, do Sim, município. E aí aí, eu como é passei esse trabalho aí? isso. Aí, juntamente com quando eu fui chamado aqui para a Fundação de Cultura, né? Fundação de Cultura, do Setorial de Música, né? A Fundação de Cultura Dona Militana, e aí comecei a fazer um trabalho juntamente com o maestro Aldo no naipe de percussão. E aí foi um trabalho incrível, porque além deles estudarem na escola de música, né, no IFRN, na escola de música do IFRN, a gente tem esse trabalho paralelo que acontece na sala de ensaio da banda. E aí, além de trabalhar a música do repertório, trabalhar o projeto Repercutindo, que eles também, além de tocar, iam comigo, né? Alguns dos alunos iam comigo. E aí, outro momento fantástico, né? Que aí tem talentos, né, incríveis, assim. A banda de música de São Gonçalo tem tantos e tantos talentos, assim. Incrível, né? É uma banda que está há muitos anos ali, o maestro Aldo que está à frente, né? Dessa banda. E, assim, é muito legal, assim. O ambiente é legal, os alunos estão super interessados, sabe? E a gente mantém contato diariamente. Durante a pandemia fizemos encontros online, gravamos, fizemos várias gravações. Né? No ano passado tivemos a oportunidade de fazer essas gravações de forma remota, e alguns ainda nos encontramos uma vez ou outra, mantendo, né, lógico, todos os cuidados, mas aí a gente conseguiu gravar com iluminação, com som, né? O professor Daniel, que me ajudou bastante nesse momento.
E até um dos vídeos, né, que eu tá lá do Maracatudo, né? É uma das minhas composições rítmicas. Né? Eu tenho algumas composições rítmicas voltadas à percussão. Maracatu, maracatu. Fala um pouquinho, Márcio, fala um pouquinho do seu livro, que está à venda, inclusive, né, no site da Amazon. Como é que foi essa publicação, o tema? Esse livro eu vim escrevendo há muito tempo. Só que aí ele estava em forma de rascunho, né? Dando aula, estudando, tocando na noite, terminava que o tempo sendo bem curto. E aí eu aproveitava o caderno de música ali, e a todo momento que surgia uma experiência nova, eu ia e anotava determinadas coisas, no ensaio, uma gravação, eu ia anotando aquilo ali para mim. E também uma forma de organizar, porque muitas vezes quando eu ia estudar, algumas vezes não, todas as vezes que eu ia estudar, e aí tinha aquele tantos e tantos métodos e vídeos, e era um Deus nos acuda, passava mais tempo para selecionar o que eu queria realmente estudar. E aí começou a haver uma organização do estudo, comecei a escrever as minhas coisas, as minhas partes. E aí um aluno chegou para mim e disse: por que você não faz um livro disso, desse material? Faz um livro. Aí compartilha com os alunos. Bem, começou com essa ideia de fazer um livro, compartilhar com os alunos, para eles já terem um material pronto, né? E aí, logo depois, eu pensei, poxa, por que eu não transformo esse material aqui em um livro físico, né? Durante a pandemia, um pouco mais de tempo em casa, eu consegui colocar todo esse material, né, de forma digital, passei para a forma digital. E aí encontrei a plataforma da Amazon, né, onde consegui fazer. E aí, nesse período, né, a gente aprendeu tanta coisa, tantas e tantas coisas, né? Tivemos que aprender, fomos forçados a aprender, né? Aí, a digitar, a diagramar, tá? E tantas coisas. O professor Cláudio, que revisou para mim, o maestro Cláudio, fez a revisão. E os demais eu fiz diretamente no portal da Amazon. E hoje está vendo esse livro, mas a ideia é que ele seja lançado de forma física, né? Apesar de você entrar no site e comprar o livro e chegar de forma física, né? Mas eu pretendo fazer ainda mais acessível, ainda não tá acessível, tão acessível quanto a valor, porque a Amazon, a impressão é feita nos Estados Unidos, então tem um custo bem maior. Tem um custo bem maior, taxa de importação, e aí para chegar aqui na mão de alguém que queira comprar, chega um preço bem elevado, aí não é legal, fica só caindo esse. Mas vamos divulgar, sim, o seu trabalho, vamos divulgar o seu livro, né? Mas logo, logo, vamos deixar o link, né? Isso, ótimo. Aí logo também terei esse livro de forma física, e aí aonde vou ter já estou organizando
essa pequena turnê no Rio Grande do Norte, em todos os municípios do Rio Grande do Norte, onde eu vou fazer apresentações, workshops de bateria, apresentando esse livro. Esse é um Bacana, dos Márcio. projetos, começando por São Gonçalo, lógico, né? Primeiro a divulgar o livro, o primeiro workshop vai ser em São Gonçalo. Como Eu é o sei título que máximo do livro? É Os Caminhos da Bateria. Ok. Lá eu falo sobre a história, de onde começou a, a bateria, como começou a história da bateria, e os diversos caminhos que esse instrumento proporciona, que proporcionou na minha vida, né, e pode proporcionar na vida de qualquer uma pessoa que queira realmente se dedicar ao instrumento. Então lá eu bacana. falo, além de ter as partituras voltadas ao estudo da bateria, né, as partituras de algumas músicas, aí tem a história da música, a história dos tambores, algumas histórias minhas, né? E esse é apenas o volume 1, são 6 volumes. Né? Eu não quis fazer, ia ser muito extenso, assim, um livro de 6 volumes, ia ficar bastante página, né? E aí eu dividi, isso foi ideia de Cláudio sempre, né, à frente. Aí disse, não, Márcio, divida, bem melhor, mais prático. E aí já estou no segundo, isso já está tudo escrito, né? Eu já tenho todo o esboço, e aí estou digitando, fazendo todas as partituras, diagramar e revisar. Bacana. Ô, Márcio, a gente acredita, a gente pensa, e eu tenho certeza que você também, que um dos caminhos mais eficazes para o desenvolvimento da sociedade seria ou é através da valorização, do investimento da arte, principalmente na educação. E você envolvido, né, depois que você se envolveu, né, na arte educação, que andou pelas várias escolas e já se consolidou no sentido já de ter uma carreira artística e uma carreira enquanto arte educador, como você percebe, Márcio, a questão dos investimentos, até de políticas públicas mesmo, em favor dessa questão do ensino da arte e até sobre a nossa cultura? Você acha que está faltando mais um olhar mais sensível para isso, ações que possam viabilizar uma maior visibilidade, né, uma maior valorização das pessoas que fazem arte, das pessoas que pensam arte, os agentes, os artistas, né, e até daqueles que ficam no anonimato, aquelas pessoas que gostam, né, de música, gostam da arte no geral, mas que acabam indo para um outro viés, porque vê que a música não tem, ou a música, ou a arte, ou a pintura, né? Ou qualquer outro tipo de linguagem, não vai trazer o retorno de estabilidade, né? E acaba indo para uma outra área. Como é que você pensa? Você que tem uma experiência já há bastante, né? Bastante tempo na parte da educação e também no cenário do contexto da cultura de São Gonçalo. Muito bom. Apesar de hoje, como nós falamos, ter uma maior quantidade de música, de escolas de música, de uma maior quantidade de alunos que estudam música, né? Pessoas que procuram música, eu vejo ainda assim com olhos assim que falta muito de investimento, sabe? De um olhar sensível para a cultura, para a arte. Eu falei no começo que eu fico feliz demais quando um pai, uma mãe, um parente procura. Eu queria tanto que meu filho estudasse música, né? Música é tão importante na vida dele, não só para ele ser um músico em si, né? Um executante de um instrumento e tocar em um grupo musical, não só para isso, mas porque a música ela faz parte da nossa vida, né? E nos faz tão bem. Mas eu vejo assim, né, essa questão de políticas públicas, sabe, de mais engajamento assim do poder público quanto a isso,
há alguns projetos, participei de projetos, assim, efetivamente, né, do governo federal e de tantas outras coisas, mas, assim, muito aquela coisa de vamos fazer, mas de qualquer maneira, sem estrutura, sem qualificação, muitas vezes até do profissional que está ali à frente, da estrutura física, são tantos e tantos problemas. Legal, assim, por ter, né? Não tivesse nada, ainda seria pior, né? Mas ainda falta muito, sabe? Falta muito para se chegar. Os próprios artistas também se unirem cada vez mais e darem as mãos e cobrar cada vez mais incentivo do poder público para que a gente possa levar ainda mais arte e cultura para as comunidades, que é tão carente. E é através da arte e da cultura que a gente vai conseguir mudar a sociedade. Eu acredito muito nisso, sabe? Tentam investir em tantas e tantas coisas, né? Mas o que muda mesmo uma sociedade é a educação, né? A cultura, a arte, em primeiro lugar, assim. E é isso. Eu vejo tão pouco, né? E por isso mesmo que surgiu essa vontade de levar música para as comunidades, dentro das possibilidades, né? Trabalhando das nossas possibilidades, mas de levar um pouco de arte, cultura, de uma conversa, de um diálogo, né? Com o jovem, com o adolescente, com a criança, de terem essa oportunidade, né? E um dia, quem sabe, surgir uma semente ali, plantar alguma semente e essa semente vai florescer e dar frutos mais à frente, né? Assim como um dia eu tava perdido sem saber o que eu realmente como encontrar. Eu até sabia o que eu queria fazer, mas não sabia como encontrar, né? E graças a Deus, sou cristão e acredito muito no Senhor e nos caminhos dele, assim, e acredito que o Senhor me encaminhou, né? Para tudo isso. Mas tem muitos e muitos jovens, né? Que eu tenho a oportunidade de dar aula, assim, que não sabem nem realmente o que querem, né? Imagina de como se chegar até então, sabe? Então, A gente está, verdade, a gente está encaminhando agora para o finalzinho, né? A gente já só rapidinho. tem. Quando a gente conversa sobre coisa boa, o tempo passa voando, né? Então, Márcio, tem um tema que eu falo muitas vezes para os meus alunos, que é a história da arte e a história das sociedades. E eu sempre comento que é muito triste quando a gente não conhece ou não consegue entender a história de algum lugar quando não há arte por ali. Aliás, é muito bonito, é muito bom você perceber a história dos lugares, da sociedade, das comunidades, quando você percebe o que as pessoas fizeram, né? As produções que realizaram, as ações que produziram. E eu queria colocar essa questão para você, que é a seguinte: você tem noção da importância, da sua importância como artista, como educador, como agente cultural, especificamente ali no município de São Gonçalo do Amarante? Você tem noção da sua importância na contação da história daquele lugar, né, na valorização da cultura daquele espaço? E gostaria que você falasse um pouquinho, se você já parou para pensar, né, sobre a importância de cada movimento, né, que você faz, você que é baterista, né, que tem uma desenvoltura para tocar e que aquele som repercute na vida da pessoa, não só no ouvido, né, mas na vida daquela pessoa, daquelas pessoas. E você já parou para pensar na importância, sua importância como professor, como educador, como artista naquela comunidade? Já pensei várias vezes, né? Até para você pensar e repensar, né, nos seus atos, se você está sendo coerente com o que você prega, com o que você tanto estudou,
e com as filosofias de vida e tudo mais. Assim, eu acho que falta muito ainda. Eu sempre fico pensando assim, poxa, eu poderia fazer mais. Sempre penso nisso, sabe? Eu poderia fazer mais, eu poderia fazer mais. Né? Às vezes a gente esbarra em tantos obstáculos, né? Mas isso é que dá, para mim, isso me impulsiona cada vez mais, querer fazer mais, estar mais presente, né? Poder levar mais arte, mais cultura, poder estar mais próximo dos alunos, né? A partir do momento que eu disse, não, eu vou ser um professor de música, eu vou dar aula, eu vou levar arte e eu vou me dedicar cada dia mais à minha arte, para mim poder ser cada dia melhor, poder levar, isso falando de coração mesmo, assim, estudar cada vez mais para mim poder levar uma arte, não posso dizer, levar mais arte, mais cultura, mais arte para aquela região. Hoje atuando, hoje não, né? Há alguns anos, assim, desde 2015, todos os anos, assim, incessantemente na cultura de São Gonçalo, né? Trabalhando com diversos segmentos da arte e da cultura de São Gonçalo, tá? Mas já sim, já parei, já pensei e repensei, poxa. E também, muitas vezes, pensei, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E, sabe, momentos de oração, de comunhão com o Senhor, com meu Deus, assim, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? E às vezes confirmar que era isso mesmo e vai lá, siga em frente, é isso mesmo. O caminho é esse, né? E é tanto, assim, dos feedbacks que tenho recebido, eu creio que esse é o caminho, sabe? A convicção é gerada no coração, né? Eu acho que todo artista, né, que ama a sua arte, né, eu não acredito que tem artista que não ama, todos amam, né? Todo artista, enfim, que ama a sua arte, né, ele busca dar o seu melhor, ele busca tirar o melhor, né, daquela sociedade, ele busca um mundo melhor, é um sonhador, né, e enfrenta tantas dificuldades, né, a gente tem tantas dificuldades, principalmente aqui no nosso país, né, que dirá no Nordeste, no interior do Nordeste, né, em cidades pequenas onde não tem, enfim, que não temos, né, muitos incentivos. Então, é um amor mesmo que vem dentro da gente e sempre nós vamos passar por esses questionamentos, né? Continuo, porque são tantas barreiras que a gente enfrenta, né? Descontinuo, não continuo, paro por aqui, vou para outro caminho, o que é que eu faço? Mas a arte, ela grita muito alto, né? No nosso ser, no nosso coração, assim. É difícil quando você já está dentro, você sair, né? É bem difícil. É bem difícil. Eu confesso que já passei por situações de parar sem dizer, não, não sei, vou ter que repensar tudo, sabe? E logo, em seguida, tá abraçado de novo com a música, com a arte, e vamos que vamos, é aqui mesmo que eu tenho que ir. A arte é irresistível, né, Márcio? Irresistível. Márcio, para a gente caminhar para o encerramento, assim, infelizmente a gente, né, tem que terminar, mas eu queria que você falasse um pouquinho, a professora Marta que estava pensando em te perguntar isso, Marta, vamos perguntar mesmo, que é o seguinte, o que é que você diria para a juventude aí, que pensa em ingressar aí no caminho da arte, né, e às vezes olha às vezes pensa naquele retorno financeiro, né? Às vezes não ouve a voz do coração. Enfim, o que você diria para a juventude aí que gosta da arte, que gosta de música, indo aí pelo lado até da linguagem musical, né? Qual mensagem, aproveitando esse espaço? Porque, assim, uma parte do nosso público, inicialmente, são os nossos alunos. Então, a gente vai estar publicando para os nossos alunos assistirem esse trabalho, o que é magnífico, né? E aí, o que você diria para essa galera que gosta de arte lá? Olha só, a maioria dos alunos que vêm ter aula comigo, principalmente alunos assim, que não estão inseridos em um projeto, né, de procura, eles têm essa
essa pergunta, essa indagação. Primeiro é, em quanto tempo eu vou tocar, né? Essa é uma grande pergunta, em quanto tempo eu vou estar tocando? E a outra é, mas será se isso dá certo? Eu gosto tanto de música, eu queria tanto, mas será se dá certo? E aí eu falo da minha história de vida, né? Falo da minha história de vida primeiro. Mas o que eu poderia dizer é, cara, segue a voz do teu coração. Se você quer realmente isso, se você tem esse tino, realmente quer ser músico, quer trabalhar com arte, com música, segue em frente, estuda, se especializa o máximo que puder. Hoje a gente tem tantas escolas de música, tantos e tantos profissionais dando aulas de música e de tantas outras artes aí. Então, aproveita e segue em frente, certo? Porque se você quer quer partir para qualquer outra profissão, também vai encontrar dificuldades, né? Não é eu queira ser, sei lá, qualquer outra profissão aí, um jogador de futebol, ou um juiz, ou sei lá, o quê? Eu vou encontrar as minhas dificuldades e vou ter que estudar e me dedicar o máximo que eu puder, se eu quiser ser bom. E aí é uma consequência, né? Você estuda, você melhora, e com isso vem os trabalhos, e vindo os trabalhos, você consegue viver, né? O importante, o mais importante de tudo, é o que eu digo sempre, é ser feliz, né? Você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz, tem que ser divertido, né? As últimas... o que me faz sair de casa, montar uma bateria, jogar uma bateria toda dentro do carro, depois desmontar e montar 2, 3 vezes em um dia, é a felicidade que eu sinto, né? A alegria de estar participando daquilo. A parte financeira, isso vem depois, isso é uma consequência do seu amor, da sua dedicação a qualquer profissão que seja. Se você se dedica, se você ama o que você faz, a questão financeira vem depois e vem, acontece. Mas é isso, né? A mensagem que eu sempre falo é: vai nessa. Se você crê no seu coração, como eu tinha essa certeza, queria ser, eu quero ser, fui. Tento me dedicar o máximo possível. Tá? E é um amor que eu não tenho como explicar, né? É um amor. Foi o instrumento que me escolheu, eu não escolhi, mas ele me escolheu, a música me escolheu, assim como escolheu você que vai estar assistindo aí essa entrevista, e ainda tem dúvida, ela te escolheu. E não pense também, assim, que eu preciso ser sei lá, ser a pessoa mais talentosa de todas para ser um bom músico, um ótimo professor. Bem, isso se treina, né? Mas o mais importante é o que está aqui dentro, é o amor. Você ter amor, você querer ser. É o que eu sinto, né? Assim, coração mesmo. É o que eu senti, é o que eu sinto até hoje, né? A mesma emoção que eu tinha lá no começo, aquela mesma emoção, e eu agradeço demais a Deus por isso, eu tenho até hoje essa emoção de estar na frente do público falando sobre o instrumento, de estar aqui com vocês, sabe? De estar na noite tocando, de estar dentro de um estúdio, estar aqui no meu cantinho, com o meu monte de parafernália aqui. Essa emoção, sabe? Que me move, sempre me movendo. E quando você fala, a gente percebe mesmo a sua felicidade, sua satisfação, quando está falando aí sobre as coisas que você gosta de fazer. Isso é muito bom, né? Isso exala amor, né? Inspira amor pelo que faz. Isso é muito legal. E eu quero aproveitar, né, juntamente com a professora Marta, e lhe agradecer por esse momento, lhe agradecer pela sua disponibilidade, viu? E dizer que nós, como IFRN, estamos sempre de portas abertas para a gente continuar as parcerias, né, Marta? Com certeza, né? Já temos a parceria, né, com a Fundação Dona Militana,
E, se Deus quiser, quando tudo isso passar, nós vamos retornar com todo o gás, né? Porque esse gás está acumulando. Tá acumulando, tô. Uma hora vai explodir, né? Tá acumulando. Obrigado, Márcio, mais uma vez, Professor né? João, Obrigada, Márcio. E a obrigado. gente deseja para você muito sucesso na sua trajetória, que Obrigado. você continue inspirando pessoas nessa trajetória, nessa caminhada, nesse fazer tão importante, não só no município de São Gonçalo do Amarante, mas aonde você for, que a arte, né, seja sempre um instrumento eficaz, né, forte nas suas mãos. Com certeza. Eu agradeço também, Márcio, né, por receber o nosso convite com tanto carinho, né, por estar aqui abrindo, né, a sua vida para a gente, né, e, enfim, e até nos motivando mais ainda, né, com a nossa caminhada, certo? Muito obrigada. Aproveita, Márcio, e deixa os seus contatos. Na verdade, a gente vai deixar na descrição, né? O seu contato, né? Instagram. Eu já vi que você tem um YouTube, canal ele no tem um canal. YouTube. Legal. Gente, eu primeiro quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre tão importante, sabe, o que vocês estão fazendo, trazendo artistas, trazendo mais pessoas assim para abrir, né, falar um pouco da história de vida e aí essa história de vida incentivar as pessoas a seguir em frente, né, com seus sonhos. Então, é uma alegria enorme. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Marta, por esse convite. Espero logo, logo que a gente esteja aí, volte de novo a trabalhar juntos, né? Na escola de música, formando aí mais e mais alunos, tá bom? Gente, vai ficar aí na descrição, né? Os links do canal do YouTube, e logo, logo vai estar aí com todas as aulas. É uma novidade também que eu estou gravando e está em fase de edição, que são as aulas de percussão e bateria, vai estar nesse canal. Já tem algumas novidades por lá. Tem o meu livro, o link do meu livro, para quem quiser aí adquirir o livro, mas logo, logo esse livro vai estar também fisicamente aqui em mãos, e aí vamos fazer diversos workshops, e aí, para quem vai estar assistindo, vai também ter, vai poder saber aonde vai acontecer e como vai acontecer, tá bom? Instagram e tantos outros meios de comunicação, tá? Então, fiquem à vontade, é sempre uma alegria para quem quiser se contactar e conversar e tirar alguma dúvida, é sempre uma alegria, tá bom? E é isso, Muito bem. Muito feliz por hoje. Muito obrigado, Márcio. Professora Marta aí também. Obrigado, Martinha. Obrigada. E nós conversamos hoje com uma das principais representações da arte e cultura de São Gonçalo do Amarante, né? O artista e professor, e dentre outras muitas funções, Márcio Richelli. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e grande abraço a todos. Tchau.